Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje, meus amigos, eu estou aqui trazendo uma ótima notícia para vocês, que foi compartilhada inclusive aqui pela Revista Fora, pelo nosso amigo Plínio Teodoro, que anotou aqui um artigo importantíssimo, que traz uma informação importante envolvendo o Eduardo Bananinha. A gente tem recebido, inclusive, muitas informações importantes do campo da extrema-direita bolsonarista nos últimos dias. É derrota atrás de derrota. É o Tarcísio admitindo que não vai ser candidato, porque as pesquisas mostram que o risco de ele perder a eleição para o Lula é muito grande. E o risco de ele talvez não ser reeleito em São Paulo pode começar a crescer, já que ele está focando muito na candidatura à presidência e esquecendo a candidatura ao governo. Tanto que as pesquisas divulgadas recentemente lá em São Paulo pelo Atlas, se não me falha a memória, trazia ali que pelo menos para o Senado, os dois principais cenários traziam: primeiro cenário, Simone Tebet e Haddad eleitos primeiro e segundo senadores, e no segundo Senado, Geraldo Alckmin e Marina Silva eleitos primeiro e segundo senadores. Isso seria péssimo para a extrema-direita bolsonarista e péssimo para o Tarcísio. E ainda existe, inclusive, a possibilidade do Geraldo Alckmin, quem sabe, vir como candidato a governador de São Paulo, e aí bateria de frente com o Tarcísio, porque o Geraldo Alckmin teria, sim, fôlego para encarar o Tarcísio nas urnas. E para deixar esse universo da extrema-direita bolsonarista ainda mais desesperado, o nosso companheiro Guilherme Boulos formalizou uma denúncia contra o Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal. Mas o que, Carlito? Para abrir um outro processo contra o Eduardo Bolsonaro? Sim e não, porque é para abrir um outro processo, mas seria um processo administrativo, o famoso PAD. Mas por que vai abrir um PAD, Carlito? Um processo administrativo disciplinar contra o Eduardo Bolsonaro? Eu sei que vocês vão ficar surpresos agora, tá? Mas o Eduardo Bolsonaro, ele é concursário da Polícia Federal. Ele é escrivão da Polícia Federal, e o que ele está fazendo nos Estados Unidos da América agora pode ser entendido como crime de conspiração, de traição, vai depender ali da interpretação que a Polícia Federal vai dar. O Guilherme Boulos formalizou uma denúncia contra o Eduardo Bolsonaro por essa conspiração contra o Brasil, e a Polícia Federal, meus amigos, decidiu abrir o procedimento administrativo disciplinar que deve culminar com a expulsão do Eduardo Bolsonaro da Polícia Federal, tão logo a sua demissão. O material que está publicado aqui na Revista Fora, assinado pelo Plínio, traz o seguinte: ó: PF abre processo e pode resultar na expulsão de Eduardo Bolsonaro por traição à pátria. Representação foi movida por Guilherme Boulos, que pede que Eduardo Bolsonaro perca o cargo de escrivão da PF por conspirar contra o Brasil junto ao governo Donald Trump. Essa informação foi compartilhada pelo Guilherme Boulos no Twitter ontem, né, ali no início da manhã, no final da manhã, início da tarde, né, que foi ali 12h10 do dia, o Guilherme Boulos publicou: grande notícia, Polícia Federal aceitou nossa representação e abriu processo para demitir Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão por traição à pátria. Eles blindam de um lado e a gente vai para cima do outro. Ainda tem isso também, né, que a PEC da bandidagem pegou muito mal, muita gente se manifestou contrária à PEC da bandidagem. Aqui em Sergipe, por exemplo, o senador Alessandro Vieira se manifestou, o senador Rogério Carvalho se manifestou, alguns deputados que tinham votado favorável já começaram a meio que se justificar, o próprio Thiago de Joaldo, que eu mostrei ontem aqui no vídeo, lembra? Que ele tinha até tirado ali os comentários, depois colocou os comentários. Ele veio hoje a pública, que eu vou ser justo, né? Se eu mostrei ontem, por exemplo, aqui, ele é a favor do projeto e se justificando, hoje eu vou mostrar para vocês aqui que ele publicou um vídeo. Tá aqui, ó, publicou um vídeo dizendo que foi um erro, realmente, né, ter votado na PEC da bandidagem, que a intenção não era proteger bandido, mas que o remédio saiu muito mais severo do que realmente o tratamento necessário. Ele comentou aqui na legenda o seguinte, ó: errei ao votar favoravelmente a PEC da bandidagem, né? Blindagem, que ele escreve aqui. Vergonha insistir no erro, coragem assumi-lo, de frente e lutar para consertar. Inclusive ele disse que recebeu muita cobrança nas redes sociais e que ao ser cobrado ele percebeu que estava errado. Espero que os parlamentares da esquerda, inclusive, que também foram cobrados, se manifestem, né? Alguns já se manifestaram, disseram aquilo que a gente falou na Revista Fórum. Lembra que no Fórum 11h30 da quarta-feira eu falei que era um erro tantos parlamentares do Partido dos Trabalhadores ou de outros partidos votarem favorável à PEC da bandidagem, alegando que um acordo que foi firmado com o Hugo Mota seria cumprido, e eu já tinha dito que o Hugo Mota não iria cumprir acordo, porque ele não cumpre acordo. O Hugo Mota atende aos interesses do seu chefe, que é o Arthur Lira.
que claramente não teria interesse em brecar a PEC da bandidagem, porque para conseguir os votos da PEC da bandidagem, ele teria de garantir a aprovação do PL da anistia. Mesmo que não fosse aprovado, pelo menos botar para urgência em pauta. Tanto que alguns parlamentares do Partido dos Trabalhadores e de outros e da esquerda já vieram a público dizer que erraram também em votar a PEC da bandidagem, já que o Hugo Mota não cumpriu o acordo. E eu espero, inclusive, que daqui para frente vocês fiquem mais atentos, sabendo que o Hugo Mota não vai cumprir acordo, ele só vai fazer aquilo que os seus patrões, os seus mentores, Arthur Lira e Eduardo Cunha, querem. Basicamente isso. E a nossa sorte é que o Senado Federal tá dando esse breque, né? E aí o que acontece no caso do Eduardo Bolsonaro? Para quem não entendeu do break que eu tô falando, é porque mandou-se a PEC da bandidagem pro Senado, o Davi Alcolumbre recebeu e encaminhou para a CCJ, e lá na CCJ ela vai morrer, tá? Não vai passar. Tá claro que os senadores não querem esse desgaste da PEC da bandidagem. E é o que aconteceu. O Alcolumbre também, olha como é que tá a situação do Eduardo Bolsonaro. Trump cheio de problema nos Estados Unidos da América para se preocupar, parou de dar bola pro Brasil, tá? Se imaginou que aplicando sanções, os problemas da condenação do Bolsonaro iriam parar, não parou, o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Se imaginou que com a aprovação da PEC da bandidagem na Câmara dos Deputados, o STF iria ficar com medo e iria recuar. O STF não só não está com medo, como não recuou 1 milímetro, tanto que o ministro Dino já pediu para que a AGU e a PGR se manifestem em relação às emendas PIX e às emendas impositivas, tá? E inclusive tem até um relatório que foi constituído, se não me falha a memória, pela CGU, a Controladoria Geral da União, que vai comprometer vários parlamentares. Só das investigações que foram feitas até agora, a Polícia Federal está com 40 inquéritos abertos, que está apurando ali cerca de 80 parlamentares com mandato ou que tiveram mandato por esquemas ou supostas irregularidades envolvendo as chamadas emendas PIX. Além de tudo isso, o ministro Dino também decidiu abrir ali investigações para que pede para que seja aberto o inquérito, para que se investigue Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, autoridades do governo Bolsonaro e outros aliados e outras figuras por suspeita de incitar a população a descumprir medidas de combate à pandemia da Covid-19. Olha que interessante, né? Para quem achava que esse caso tinha morrido, eu vinha dizendo que não era assim que morria. E aí o que aconteceu, meu amigo? O Eduardo Bolsonaro provavelmente será expulso da polícia. Por quê, Carlito? Ele é escrivão concursado da Polícia Federal, está nos Estados Unidos da América conspirando junto ao governo Donald Trump, que, como eu disse, nesse momento tem mais problemas do que está preocupado, mais problemas para lidar lá nos Estados Unidos da América do que se preocupar com o Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Só para vocês terem noção, por exemplo, o caso envolvendo o Jimmy Kimmel pegou muito mal, até mesmo para a chamada imprensa conservadora trumpista. Até a Fox News criticou a suspensão do programa do Jimmy Kimmel, que foi visto por eles como uma censura. Afinal, o Trump foi eleito dizendo que não existe limite para humor, que não tem censura disso, que não tem censura daquilo, que durante o governo dele estaria colocado em prática o free speech, né, a liberdade de expressão. E tá claro que não é bem assim. Inclusive, eu tô até esperando os bolsonaristas falarem aí, né, manifestarem solidariedade ao Jimmy Kimmel, que foi censurado pelo governo Trump. A fala dele na segunda-feira sobre o caso envolvendo o Charlie Kirk não teve nada demais. Ele não desdenhou da morte do Charlie Kirk, ele não zombou da morte do Charlie Kirk, ao contrário, ele deixou claro que o Trump e os membros do movimento MAGA estavam aproveitando-se do cadáver do Kirk para poder fazer política contra a esquerda. E a gente viu o que aconteceu de lá para cá, né? Mas enfim. E aí a situação do Eduardo Bolsonaro, que já era ruim, ficou pior. Por quê? Não vai voltar para o Brasil, se voltar vai ser preso, tanto que vocês vão lembrar que recentemente veio à tona uma informação de que o Eduardo Bolsonaro teria ligado para o pai e pedido ao pai garantias de que ele não seria preso se ele voltasse para o Brasil. E o pai teria respondido para ele: não tenho como te garantir nada. E aí ele sabe que ele vai ficar nos Estados Unidos da América pelo resto da vida dele, a não ser que ele queira vir para o Brasil para ser preso. E ainda tem um outro risco. Do jeito que está o Trump nos Estados Unidos da América, inclusive com a popularidade em baixa, o Trump hoje é reprovado por mais de 60% dos estadunidenses em algumas pesquisas. As eleições que acontecem em meio de mandato, no ano que vem, provavelmente irão aumentar a bancada dos democratas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal estadunidense. Aí o Trump vai se ver muito pior do que ele já está se vendo. Além disso, parte do movimento MAGA, né, o movimento Make America Great Again, rompeu com o Trump por causa dos arquivos do Epstein, que o Trump ficou de divulgar, não divulgou, e porque tem ficado cada vez mais claro que o Trump estaria sim, em tese, envolvido com os abusos de menores junto com o Epstein.
E aí agora Eduardo Bolsonaro, além de ficar proibido de voltar para o seu país, segundo informações de alguns portais de notícias da grande mídia tradicional, o julgamento de Eduardo Bolsonaro por tentar obstruir a justiça e por tentar, inclusive, também atrapalhar o curso do processo, coagir o processo, deve ser julgado até o final agora de 2025. E além de ser julgado, condenado, perder o mandato, vai perder o emprego. Ah, mas ele está vivendo bem nos Estados Unidos da América, Carlito, porque tem empresários financiando ele lá. Então, o financiamento da estadia do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América é interessante nesse momento para uma parcela do empresariado, mas muito em breve não vai ser mais. E quando não for mais interessante, é cada um por si e Deus por nós todos. Quer dizer, para quem acredita em Deus, porque no caso dos bolsonaristas eles não acreditam em Deus porque o Deus dele chama-se Jair Messias Bolsonaro. Agora é esperar o trabalho da Polícia Federal, o processo que está sendo conduzido pela Polícia Federal está sendo mantido em sigilo. Caso Eduardo Bolsonaro tenha ali o julgamento confirmado, ele deve ser condenado e expulso da Polícia Federal. E aí, meus amigos, vai ser assim, o fim perfeito para o clã Bolsonaro. O pai dele foi condenado, né, do Eduardo Bolsonaro. O Dino pediu investigação contra ele e os irmãos, e o pai, e os amigos, e os empresários e outras figuras da sociedade civil organizada que atuaram para poder atacar o período da pandemia da Covid-19, inclusive descumprindo ali medidas sanitárias, tá certo? O pai foi condenado, o Trump está abandonando eles, ele pode perder o emprego, vai ser julgado no final do ano, a Polícia Federal abriu esse PAD aí, a situação não para de piorar para eles. E olha que saiu também uma pesquisa agora que mostra que nenhum deles tem chance real contra o Lula. O candidato mais forte que eles imaginavam é o Tarcísio. A relação do Tarcísio com o Lula em relação à pontuação piorou para o Tarcísio, melhorou para o Lula. E o Tarcísio já admitiu que não vai ser candidato no ano que vem. Eu ainda acredito que o candidato é o Ratinho Júnior, já expliquei porquê, não vou falar de novo aqui no vídeo. Tem participação minha na revista Fora essa semana falando sobre isso, eu acredito que no Fórum 11h30. E tem um vídeo que eu soltei no meu canal também, se não me engano, hoje, ontem ou vai sair amanhã. Não lembro se saiu ontem, não, vai sair hoje ou saiu hoje ou vai sair amanhã falando sobre isso, tá certo? Mas deixa aqui a sua opinião. O que é que você acha que vai acontecer com o Bananinha? Você acha que ele vai ser afastado, não vai? Lembrem-se, o Deltan Dallagnol se complicou no Ministério Público, acabou sendo tornado inclusive inelegível e perdeu o mandato de parlamentar por conta de um PAD que ele respondia no Ministério Público Federal, pediu licença antes com medo de ser enquadrado na lei da ficha limpa, mas apesar da tentativa esperta do Dedê de se livrar da sua responsabilidade legal, o TSE foi mais esperto e entendeu que ele tentou burlar a lei. Por conta disso, neste momento, inclusive, o Dedê está inelegível e sem mandato. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixe seu like, aproveita inclusive ó, e assina a OM Play. Vou pedir para o Gui colocar aqui na descrição do vídeo o link aqui para você assinar através do meu link aqui na OM Play para que você possa ter acesso a conteúdos de qualidade, de formação política, do campo progressista, além do mais, ajudar a gente a manter esse trabalho aqui da Revista Fórum e de vários outros canais de forma independente. Grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau!